Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias, o podcast aqui da Converge que tem o objetivo de levar para vocês o que há de melhor com relação à tecnologia e conceitos. E hoje a gente vai falar a respeito de um conceito que vem ganhando muita força nesses últimos tempos. Um conceito que envolve crescimento rápido, né? Aliás, que você que está nos assistindo aí, quem é que não quer fazer a sua empresa alavancar o mais rápido possível? Pois é, existem estratégias e existe metodologia para isso. Uma metodologia muito conhecida por todos, né? E se você não conhece, vai conhecer agora, chamada de Growth Hacking. Então você vai conhecer como é que se aplica o Growth Hacking na prática. Mas para me ajudar a falar um pouco a respeito de Growth, eu trouxe aqui um cara, gente fina demais, Mr. Giovanni Lucas. Opa. Tudo certinho? Tudo bem, Eric. Obrigado, viu, pelo convite aí, cara. Valeu. Muito legal estar com vocês aqui. As programações dos podcasts de vocês estão bem legais, cara. Tô acompanhando aí. Pô, e vamos falar mais sobre growth aí, cara. Tem umas coisas legais para trazer. Vamos falar um pouco de você, cara. Você Legal. é professor na FIAP, Isso. especialista em growth e também de gestão de produtos. Isso Conta um aí. pouco do seu passado. Como é que você entrou nessa área de Legal, growth? cara. Bom, eu tô 11 anos na área, né? Eu passei pela Stefanini, Superlógica. Desde que inventou o growth hacking, praticamente. Isso, desde quando tudo era mato, né? A gente Tá brinca certo. muito sobre isso, né? E eu passei pela Zup também, que é uma empresa do Grupo Itaú, né? E, cara, 11 anos de mercado, né? E sempre fiquei entre marketing digital, gestão de produtos e growth, né? Eu até me arrisco a dizer que growth tem uma aderência mais forte até com gestão de produtos. Isso é bem polêmico, que o pessoal de marketing adora também Que falar isso. sobre growth. Mas dá para tocar os dois lados ali, né? E, cara, assim, cresci muito dentro das comunidades, também falando sobre growth, estudando, né? Sim. Tanto que eu tenho um curso há 3 anos na FIAP sobre growth, né? E a gente está lançando um MBA agora de gestão de produtos com growth também na FIAP. Legal. Mas foi isso, cara. Sempre trabalhei um pouco, trazendo um pouco da palavra de growth. Então, toda empresa que eu entrava, buscava resultados, entregava resultado e também trazia um pouco dos meetups, né? Que era a história de juntar as pessoas na empresa para falar sobre aquilo. Como um grupo de estudos mesmo, né? O pessoal de desenvolvimento, eles são muito bons nisso, né? De se reunir e trocar ideias sobre o assunto, né? Então, cara, eu tô falando de growth, assim, deve fazer uns 8 anos ou mais, assim. Então, me conectei muito com a galera de Floripa, o pessoal de Campinas também, as cidades por onde eu passei, Boa. né, trabalhando, cara. Mas é E basicamente foi isso. interessante, né, cara? Porque quem indicou você pra mim, eu já queria fazer um podcast a respeito de growth, né? Até pra mostrar, pra envolver um pouco as pessoas e cada vez mais alavancar esse tipo de o conceito para que mais pessoas conheçam. Foi um amigo meu, um grande amigo meu, o Edson. Obrigado, Edson. Obrigado aí pela Edson. indicação do Giovanni. Muito legal aí. Aí a gente se falou, você foi super rápido, inclusive, Sim. em aceitar. Eu quero te agradecer. Legal. Mas vamos lá, sem delongas, cara. O que é growth hacking? Boa, cara. Eu acho que, para falar de growth, acho que é legal a gente explicar um pouco os conceitos de buzzwords, né? Isso, eu ia te perguntar, exato. Porque, assim, cara, o growth ele tem um nome um pouco infeliz, né? Assim, há um tempo atrás eu até dei uma aspas para uma revista e o cara colocou uma coisa meio de invasão, né? Mas growth tem essa coisa que parece que é de invasão, mas não tem nada a ver, né? Growth, basicamente, você consegue criar processos, né? Muito conectado à cultura de experimentação, que você consegue validar hipóteses. Basicamente isso. Só que você coloca um pouco de lenha na fogueira, eu costumo falar, né? Para validar se uma empresa deveria estar no mercado, e depois que você já valida que ela está no mercado... Não é uma gambiarra, né? Não é uma gambiarra, né? Também algumas pessoas também acabam fazendo algumas Exato. gambiarras. Dá para adicionar algumas gambiarras, né? E assim, algumas pessoas brincam que growth tem muito de atalho, mas você tem esses atalhos porque você experimenta muito, né? Então, eu até costumo brincar assim, por que a Cabify chega no Brasil e vai embora? Porque a Uber já tinha chegado aqui, né? Sim. E já tinha descoberto todos os atalhos, vamos falar assim, né? De como vender, né? De como falar para aquele cliente, né? De como conseguir engajar o motorista, né? Para fazer mais corridas, de como fazer com que a pessoa tivesse uma usabilidade melhor. Tudo isso é a cultura de testes, né? Que a gente tem, por exemplo, a Amazon faz muito isso, o Google faz muito isso, e a gente tem aqui no Brasil várias empresas que também estão fazendo. Então, o Growth ele é um processo baseado em cultura de experimentação, onde você pode validar, né, deve validar hipóteses, né, para pensar em escala de um produto. Boa. Só que você só escala quando você tem a certeza de que aquele produto tem uma aderência com o mercado, que a gente costuma falar de Product Market Fit, né? Então, é um produto que ele para em pé, né? Basicamente para em pé. Ele tem uma retenção muito boa. E aí você começa a entender, tá, mas qual que é a estratégia que eu vou utilizar?
né? Eu vou vender através de inbound marketing, eu vou colocar IA, eu vou colocar uma automação, né? Como que eu vou fazer? Eu vou colocar um site mais enxuto, um site mais longo, um Fazer conteúdo mais tráfego. enxuto. Eu vou voltar a ligar, visitar meus clientes, entendeu? Então, tudo isso você valida, né? E ele começou assim também porque o Growth ele cresceu dentro das empresas do Vale, que tinha uma certa restrição de orçamento, né? Então, por isso que está muito dentro das culturas de startups, né? Então, porque a empresa tem uma restrição de orçamento, e aí você Sim. tem que usar a criatividade para conseguir experimentar. Então, basicamente, growth são os processos baseados em cultura de experimentação para criar escala em uma empresa, né? E tem um ponto interessante, quando você fala de cultura de experimentação, ela está absolutamente conectada com erros e acertos. Perfeito. Né? Uhum. Quando você fala de startup, não sei se é ou não, mas às vezes ele tem um tempo maior que possibilita, não sei se tem aquela pressão tão grande do acionista, Sim. né, do board da empresa em cima do cara. O que eu quero dizer, o que muitas empresas acabam não tendo isso, Sim, né? sim. E acabam não vendo bem a cultura de experimentação, porque quando você erra pequeno, o custo é menor. Quando Certo. você erra grande, o custo é gigantesco. muito maior. Né? E como é que você cria essa cultura de experimentação, sabendo que fatalmente as pessoas vão errar? Não, isso é uma ótima pergunta, cara. Porque, assim, eu falo que a metade da minha carreira eu comecei em startup e depois eu fui para corporações, né? Quando eu saio da Superlogic e vou para Stefanini, depois eu vou para a Zup, é uma questão de pular para um mercado de consultoria, né? E muitos dos meus colegas de growth, né? Admiro muita gente boa de growth por aí, eles acabam ficando, às vezes, num ambiente de grandes empresas, mas o terreno, como você falou, acaba sendo mais fértil de uma empresa um pouco menor por causa da questão do erro pequeno, do erro grande. O grande pulo do gato tá em você estar numa empresa Big Tech, como eu já estive, como eu atuo até em empresas Big Techs, só que errando pequeno, Ah, boa. né? Porque a ideia de growth é essa também, você errar rápido e aprender rápido, né? E principalmente aprender com aquilo. Então, quando a gente traz isso para gestão de produtos, por exemplo, se a pessoa fica, sei lá, 3 meses para colocar um experimento no ar, isso a gente falando de software mesmo, ele deixa de ser um experimento. O cara já está criando uma funcionalidade, né? Então, isso vai custar muito mais caro para ele. Qual que é o desafio? O desafio é você conseguir entender. Então eu vou ficar dentro dos âmbitos de front-end, ou eu vou ficar dentro dos âmbitos de uma API, ou eu vou ficar dentro dos âmbitos do back-end. Então, você cria algumas limitações para que você continue errando pequeno. Né? Boa. Porque essas Uma ótima validações, dica. elas vão te dar um caminho melhor. Mas isso que você falou, o desafio é muito grande, né? Quando você trabalha em empresa pequena, não dá É para o tal você... do MVP, muitas vezes, né? Pois é, ela é antes do MVP, ele antes seria ainda. como se fosse uma POC, né? Tá. Que o pessoal chama de prova de conceito, né? Sim. Então, uma POC que você testa ali e valida. Porque eu costumo dizer que para você fazer growth, você tem que ter o MVP criado já. Né? Boa. Então, é como se você... Como que você vai experimentar numa criança que nem nasceu, né? O MVP ele é a criança que já está caminhando, com as próprias pernas, tem uma retenção. Mesmo que o dinheiro esteja no negativo, porque tem um monte de venture capital ali atrás investindo naquele colchão, né? Mas aí a experimentação, mais pensando em escala, ou seja, quando você sai de, sei lá, 1.000 clientes para 1 milhão, né? O ideal é que você faça isso depois que o bebê já esteja andando, ou que a sua empresa já tenha as próprias pernas. Então, ela é pós-MVP. O pós-MVP é o growth mais focado em escala. Quando você faz growth antes do MVP, até tem uma história do Paul Graham que ele fala, faça coisas que não escalam, né? Então, é quase que um trabalho de formiguinha, né? Mas Para você escalar depois. Para escalar depois, você vai validar como o seu produto vai ser entregue, de que forma, né? Um case recente sobre isso, o Gympass, por exemplo. A Gympass, no meio da pandemia, perde seu sentido, né? Que é uma empresa que foi criada para as pessoas fazerem atividade física, né? De forma presencial, obviamente, dentro das academias, né? Só que o que acontece? Os caras pivotam, né? Que a gente fala de fazer uma mudança pequena, né? Que traz um índice gigantesco de crescimento. Eles fazem o quê? Eles começam a focar na saúde mental, né? Durante a pandemia, todo mundo estava sendo afetado, as pessoas ficavam mais em casa. Vai para uma yoga, né? Vai para as atividades que as pessoas pudessem fazer em casa. Então, eles acabam mantendo o negócio de uma forma um pouco modificada, né? Porque eles conseguiram experimentar e entender que eles tinham que fazer essa volta, senão a empresa, quem sabe, né? Talvez nem seguraria tanto tempo de pandemia, né? E aí tem um ponto importante, né? Você falou que é muito uma cultura de experimentação. Imagino que deve ter uma metodologia bastante importante nela, uma vez que... Qual é o limite do erro?
Pois é. Qual é o limite do humor? Qual é o limite do erro? Exato. Qual que é o limite do erro? Até quanto tempo que eu vou ficar testando alguma coisa? Depende do tanto de dinheiro que você tem, né? Ah, tá. Mas assim, acho que 10% do seu backlog ali para experimentação, acho que é um bom número. Quando a gente fala de um ambiente que tem investimento, tem investidores por trás, a gente tem que entender que esse dinheiro não precisa ter um compromisso de volta. Então, você vai ficar pedindo ROI de experimento? É complicado, entendeu? Você tem que deixar aquele dinheiro ir embora. Só que ele é um dinheiro mais focado numa descoberta, né? Que essa descoberta pode trazer uma virada de chave gigantesca para a empresa depois. Descobrir um novo modelo de negócio, descobrir um novo nicho, né? Descobrir uma nova forma de falar com o seu cliente. Então, você tem que deixar essa parte de experimentação, né? E acho que é um pouco do que a gente estava falando antes também, que ele vai além do online também, né? Dá para você fazer experimentação offline também. É um pouco mais difícil de medir, né? Para ver se deu certo ou se deu errado. É muito mais simples, às vezes, você executar um AB, né? Um teste AB, que é um teste que tem um método científico, que rola de estatística, quando você tem uma ferramenta por trás que vai te ajudar a medir, né? Mas, que testa poucas variáveis também, né? Testa poucas variáveis, um ambiente controlado, né? E aí você tem que ter uma significância estatística, então ainda entrou uma coisa bem específica de estatística, mas acaba sendo um pouco mais fácil do que fazer uma experimentação offline, que às vezes é um pouco mais difícil de medir. Mas qual que é o limite, né, de um teste, né? Depende muito do orçamento que você tem, mas é isso que eu falei. A ideia é que não tenha um compromisso de ROI. Ele esteja algo para você começar a evoluir, né? Tem, por exemplo, alguns mercados e alguns setores, né, algumas áreas específicas, que eu acho que remete um pouco a essa questão de growth, né? Por exemplo, o futurismo, né, que é uma área super... Eu mesmo demorei para começar a entender, para aceitar, mas o futurismo em alguns mercados vale super a pena, né? Você pega para o mercado, às vezes, de tabaco... De palestra. Ou de palestra, né? Então, é meio complicado, mas porque você traz uma coisa nova e todo mundo gosta. Mas eu digo assim, por exemplo, você pega um mercado por exemplo, de veículos ou de tabaco, você tem que entender o que vem após disso. Qual que vai ser o mercado que vai perder, né? O que vai ser o mercado que vai nascer. Então, às vezes, a cultura de experimentação ela te ajuda a entender isso também, né? Numa granularidade menor, né? Mas ajuda também. E qual que é o passo a passo que você diria para quem estiver pensando em colocar uma estratégia de growth para rodar? Legal. O que você diria como passo a passo? A gente fala muito de hipótese, né? A tal da North Star Metric. North Star Metric, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Legal, bacana. Eu acho que a North Star Metric é uma métrica norte que foi criada pelo Sean Ellis, né? A ideia é que ele reúna, né, uma métrica direcional que vai ser... Eu costumo chamar de métrica motor, né, que ela vai levar a empresa inteira para um direcionamento específico. Para quem gosta e usa alguns métodos para fazer uma North Star métrica boa, você tem algumas restrições que te ajudam a criar uma métrica principal um pouco mais direcionada do que um OKR, por exemplo. Adoro OKR. O que é um OKR? OKR, né? Objectives and Key Results. Ou seja, você tem um objetivo principal, né? Que ele é um pouco mais subjetivo, né? Um pouco mais motivacional. E você tem a KR, né? Que são as Key Results, ou os resultados-chave que você vai buscar. O OKR ele foi criado, eu acho que foi pelos japoneses, se não me engano, mas ficou muito popular pelo Google, né? E muita gente usa há muitos anos e muita gente está começando a usar os OKRs agora. Eu acho fantástico, acho super legal. Só que a North Star Metric, ela é uma metodologia de você conseguir refinar para uma métrica principal. Ela é um pouquinho diferente do OKR, porque ela tem algumas regras, né, que ela te ajuda a direcionar. E o OKR, às vezes, é complicado, porque às vezes se a pessoa definir um OKR, um O errado e as KRs também, que é tudo métrica, né? Que é uma métrica principal e as outras métricas que vão envolver algum número, alguma coisa que você vai fazer um marcador ali. Se você direciona para um caminho errado, toda a empresa vai para um caminho incorreto. Né? Então ele complica um pouco mais. E a North Star Metric ela é um pouco mais direcionada porque ela tem algumas regrinhas que te ajudam a fazer. Né? Então, assim, eu gosto de usar o framework da Amplitude, por exemplo, que é uma grande empresa de dados que eles usam a North Star Metric do Sean Ellis, e eles têm umas 7 regrinhas lá, se não me engano, que são super legais. Mas beleza, voltando à pergunta, né, além da North Star Metric, qual que é o primeiro passo para uma empresa começar a trabalhar com growth? Eu acho que a ideia é conseguir estudar a cultura de hipótese, porque criar uma hipótese não é tão simples quanto parece, né?
É Tem legal... que trazer isso, vamos trazer como se fosse um exemplo prático, né? Perfeito. Você trouxe um exemplo super interessante no sentido do que o Uber identificou uma North Star perfeita, que era o número de Boa. corridas. Exatamente, né? exatamente. E aí, quando a gente fala de testar hipóteses, vamos colocar dentro de um mundo de varejo, vai. Legal. Talvez fique mais fácil. Legal. Beleza. Essa era uma das North Star Metrics do Uber, que acho que era o número de corridas, pode ter mudado, mas, por exemplo, vamos trazer para um e-commerce, por exemplo. Pode ser, ótimo. Né? Então, o cara fala, o ticket médio recorrência de vendas, por exemplo, é daquele e-commerce do mês. Isso pode ser algo que movimente a empresa inteira, porque a ideia da North Star é que seja simplificado também. Tá bom. Né? Então, a partir desse e-commerce, né, o que vai ser feito de testes e hipóteses? Você vai testar a quantidade de anúncios que você vai fazer, a região que você vai anunciar, vai colocar esse anúncio, a forma do criativo que você vai fazer, como que o seu site vai ser criado vai ser entregue para esse cliente final, se ele vai ser normalmente um site mais leve, né? Então você vai ter que fazer alguns testes também até do próprio back-end para conseguir fazer aí uma coisa um pouco mais técnica, mas você vai testar, tipo, fazer muito A/B para entender, eu vou falar um pouco mais... O botão aqui, o botão ali... Perfeito. Que você atua nessa parte de experiência, ou seja, otimizar a experiência desse cliente. Então, você faz uma série de testes ali de AB, ou de ABCD, que é o teste multivariado que a gente fala, né? E aí você vai validando, putz, aqui funciona, aqui não funciona, aqui funciona, aqui não funciona. E depois também você vai testar novas funcionalidades. A gente vai talvez para, sei lá, assinatura de roupas. Então, o que a pessoa usa camiseta básica todo mês ou ele compra todo mês? Vamos colocar uma assinatura. Aí você já está validando quase um modelo de negócio. Sim. Né? Então, aí você pega e testa isso também para ver se vai ter adesão. Você coloca dentro de um grupo controle, começa a testar e vai ver se dá certo ou se dá errado. Por exemplo, uma grande empresa de delivery, aqui posso falar as marcas aqui? Pode, fica à vontade. O iFood, por exemplo, eu passei por um teste como esse. A assinatura de pães, eu sempre brinco, né? Fiquei puto que não deu muito certo essa questão da assinatura de pães, né? Então eles estavam testando a assinatura de pães e eu ficava clicando toda hora, quero, em breve, em breve. Aí você fala, cara, o cara tá brincando com o consumidor. Pois é. Só que é muito mais interessante eles validarem isso dentro de um grupo controle do que eles desenvolverem essa funcionalidade. Né? Porque aí às vezes não tem adesão, às vezes gastam uma fortuna de dinheiro e joga tudo fora. Era um growth na cara dura que eles estavam fazendo. Era um growth na cara dura e eu tava dentro desse grupo controle. Até hoje não chegou minha assinatura de pães, entendeu? Entendi. Então assim, complicou, mas era uma ideia deles testarem e testar a adesão. Então dá para fazer isso dentro de um ambiente de varejo, de e-commerce. E aí, para essa empresa que ela vai começar, ela tem que entender que tem que ser pequeno, por mais big tech que ela seja. O teste tem que ser pequeno e tem que ser rápido, né? Se você demora muito tempo para colocar no ar, é complicado. E para essas empresas muito grandes é até melhor, porque pensando na parte estatística, você tem um grande volume de dados, né? E aí você consegue testar mais rápido, você tem significância estatística mais rápido. Se você estava trabalhando com tickets mais altos, às vezes, ou numa empresa menor, que tem um grupo menor de usuários, de clientes, complica um pouco mais, porque demora para você chegar a significância estatística, né? Então, isso é uma coisa já um pouco mais específica, mas a Big Tech é um terreno fértil para isso, né? Tanto que o meu grande case na minha empresa recente, eu consegui rodar 20 testes AB em um ano, numa empresa extremamente com seus desafios ali, que não é muito simples, né? Sim. O universo de bancos é bem complicado, e eu consegui rodar esses 20 testes dentro desse ambiente. Para mim foi muito bacana, né? Você chega, por exemplo, até numa empresa como a Booking.com, que aí já é outro extremo. Tudo que a Booking.com bota no ar hoje, eles passam por um teste AB antes. Tudo. Por quê? Como que a Booking.com eles pensam, né? Eles pensam assim, tudo que está no ar hoje, em produção, lá para o cliente final, é o melhor que a gente pode fazer até agora. Seja por tempo, por dinheiro, mas é a melhor experiência possível. Se você está sugerindo uma experiência melhor aqui, então prove em dados, para mim, estatisticamente, que vai ganhar da experiência atual. Se ganhar, beleza, a gente bota no ar, entendeu? É tudo cultura. É tudo cultura, né? Então, eles colocam isso. Tudo que for colocar no ar tem que passar por um teste AB antes. Eu já acho meio over, né? Mas é interessante como eles estão trazendo. Porque também, às vezes, isso dificulta a velocidade. Não, muito teste, será que, de certa forma, também ele não impede? Principalmente quando uma empresa... Eu acho muito legal, é bacana, mas você falou um ponto importante. Será que a gente também não... A empresa não fica mais lenta a partir do momento que
tudo tem que ser testado antes? Ela pode ficar muito mais assertiva, pode ser, mas será que ela também não fica lenta demais? Concordo contigo. Eu acho que as pessoas perguntam muito assim, Giovanni, qual é a hora certa de fazer growth? Quando eu faço experimentação? Isso, E às vezes esse overtest também pode ser um pouco complicado, né? É difícil falar isso porque a gente ainda está num ambiente fértil e as pessoas ainda precisam ouvir falar mais sobre experimentação. Perfeito. Só que assim, eu costumo dizer assim, qual é a hora certa ou quando eu faço o teste ou quando não faço? A resposta curta é quando você tem uma área de incerteza, né? Por exemplo, eu trouxe o exemplo do iFood, eles tinham incerteza sobre uma padaria por assinatura, mas... Ou pode chegar alguém e falar assim, é óbvio que precisa de assinatura de pães. Você consome pão todo dia, toda semana, entendeu? Você tem uma recorrência de uso. Mas aí o cara fala, pô, mas às vezes o cara vai querer pegar o carro, ir lá na padaria, tomar um café, trocar uma ideia, ou ele troca de padaria, entendeu? Então, ele teve que testar em dados. Então, quando você está num ambiente que tem certeza, faça um teste. Boa, tá? Isso faz então, sentido. Então essa é uma resposta para isso. E como é que a gente testa isso? A gente tá falando muito... quando a gente fala dentro do ambiente digital, me parece ser muito mais fácil, porque você consegue ter o resultado muito rapidamente, né? Agora, quando a gente vai para um outro ambiente, como ambiente de, sei lá, seja o varejo, seja onde for, onde o varejo de rua, eu tô falando, né? O varejo que é físico, né? Sim. Ele é muito mais difícil. A cultura de experimentação, talvez ela demore um pouco mais. É possível ser feito dentro desse contexto? É possível. Engraçado que eu já vi gente usando growth, por exemplo, dentro da área de RH, por exemplo. Isso é uma boa... Isso você acabou de colocar uma situação importante. Né? Não é, growth não é somente para venda, né? Perfeito. É para você melhorar um departamento, melhorar um processo. Pode, sim. Ele é quase como uma primeira contínua, mas é diferente de um PDCA porque ele tem processos diferentes. Mas quando a gente fala de cultura de experimento ou método científico, você pode trazer isso para melhorar várias áreas, né? Então, por exemplo... Numa empresa que eu estive, o pessoal começou a aplicar isso em RH, né? Então, na verdade, foram duas empresas diferentes. A Stefanini, o pessoal aplicou no RH, e depois na ZUP também, o grande Caio Jardim lá aplicou também, foi um sucesso danado ali, né? Porque existe algumas métricas e alguns conceitos de métricas, né? Existe o que a gente chama de métricas piratas, que é muito contrário às métricas de vaidade, o nome é até engraçado, porque ele é de um acrônimo de aquisição, ativação, retenção, recomendação e receita. Puxa vida! Aí o americano lá que criou o Dave McClure, ele puxou todas as primeiras letras e ele falava que faz um som R, que é um som de pirata. Acredite se quiser. O nome das métricas piratas é por isso. Americano é ótimo. É muito louco. Ele criou esse acrônimo aí e pegou. São as métricas piratas. Mas são 5 métricas super interessantes, né? Que elas são métricas que a gente chama de métricas acionáveis. Tá. Que é basicamente o contrário da métrica de vaidade, né? A métrica de vaidade é sempre uma métrica que traz um número muito grande, mas esse número... Significa ela muita nada. Não significa né? muita coisa quando a gente fala de receita, principalmente, né? Então, sei lá, não adianta você ter muitos seguidores no seu Instagram se não está convertendo, se não está interagindo. Não adianta você ter muita gente na sua base do CRM se você não está convertendo, não está mantendo esse relacionamento com esse cliente. E as 5 métricas piratas, eu expliquei, porque pode ser usada a experimentação de growth dentro dessas 5 métricas, e aí o pessoal de RH gostou muito e aplicou, né? Então, quando você fala de RH, faz muito sentido também de você pensar na aquisição de novos candidatos, né? Muitas pessoas interessadas nas novas vagas. Ativação, fechou uma vaga. Retenção, reduziu o turnover, né? Então, você mantém esse cliente dentro de casa. Recomendação, clássico do NPS. Sim. A pessoa gosta tanto da empresa que ela vai falar bem de você no Glassdoor. Sem dúvida. Né? E a receita, por fim, era basicamente fazer com que essa pessoa trouxesse receita para a empresa e basicamente o funcionário cresce, né? O colaborador cresce muito e o salário desse colaborador também vai crescendo com seus PLRs, bônus, né? Ele vai tendo uma promoção gradativa sustentável de acordo com a empresa. Então foi muito interessante, né? Porque basicamente essa líder de RH ela pegou as 5 métricas, né, que a gente usa muito em growth, e ela começou a fazer vários experimentos dentro dessas 5 métricas, né? Que legal. E foi um sucesso. Né? E assim, quando a gente fala de método científico, a gente pegou isso da ciência. Então, você usa método científico para validar um novo medicamento, uma tese, né? Para trazer uma vacina, como a gente teve recentemente. Né? Então, tudo isso é método científico. Então, tem várias metodologias. Né? Você fala muito sobre erro e acerto, até você falar, cara, eu concordo que vamos investir na padaria por assinatura porque os dados estão dizendo isso. Né? Então, basicamente isso. Growth pode ser amplo para colocar, tanto para a área de vendas, né? Precisa saber uma abordagem correta, tanto como você falou de
otimizar, por exemplo, um podcast, né? Qual é o tamanho correto? Qual que é a temática legal? Qual que é o canal que a gente vai colocar? Vamos colocar no LinkedIn, vamos colocar no YouTube, vamos colocar em algum podcast de áudio, né? Então, E qual o tamanho da equipe para fazer isso, cara? cara, boa pergunta mesmo. Bom, eu já trabalhei como líder de growth em empresas que tinham 5, 10 pessoas, e eu saí da Zup e eu liderava 100 pessoas, né? 100 pessoas? Eu era head lá de Product Caramba. Growth, né? Então, eu olhava para a parte de negócios, experiência. Grande parte das pessoas eram desenvolvedores, que é ótimo, porque essas pessoas estão mais próximas de colocar a mão no código e pensar estrategicamente. Mas, enfim, se você quiser começar para uma equipe enxuta, eu costumo dizer que, sei lá, 3 pessoas é muito legal, mas essas 3 pessoas, elas vão ter que colocar chapéus mais generalistas, né? Elas vão conseguir falar de dados, vão ter que falar, às vezes, talvez, de performance, né? Pra quando você trabalha com todo o catálogo de anúncio ali, seja onde for esse tipo de anúncio, performance, vai ter que trabalhar, às vezes, com SEO. Então, assim, voltado para marketing, as pessoas elas são mais generalistas, porque todos esses ambientes permitem fazer experimentação, né? Perfeito. Então, assim, você consegue fazer numa equipe mais enxuta, que também vai fazer conteúdo e tal. Só que existem áreas que são mais específicas, né? Você precisa de pessoas mais especialistas. Então, por exemplo, SEO eu costumo recomendar ter uma pessoa especialista, talvez uma área de Uma agência serviria de nesse ads. caso? Então, aí depende muito, né? Então, por exemplo, você quer fazer, por exemplo, ads e SEO, talvez você contrate uma agência, né? Você quer fazer dados, às vezes tem uns dados que você não pode abrir, talvez você contrate uma pessoa extremamente especialista de dados para dentro de casa, que aí você vai ter que ver se vai ser um cientista de dados, um engenheiro de dados, um analista de dados, depende da sua necessidade. Então, tem perfis que são um pouco mais especialistas e outros que são mais generalistas. No começo, tem que ser uma pessoa que tenha a capacidade de conseguir escrever bons experimentos, né? Analisar e criar boas hipóteses, conseguir entender de dados, né? E métricas. Basicamente, esse é o principal. E aí as pessoas vão aventurando nos canais, como eu já fui. Uma pessoa que escrevi conteúdo, tive que trabalhar com inbound, com ads, né? A gente acaba colocando todos os chapéus. Sim. E aí você começa com uma equipe de 3 pessoas, depois você vai aumentando. E ter a ajuda de uma agência é super bem-vindo também. Exato. Porque tem uma parte operacional que você consegue terceirizar também em algumas partes, né? Eu trabalho muito com a parte de marketing digital e a gente tenta sempre fazer, identificar, né, quais são os canais que trazem que o custo de aquisição do cliente é mais baixo e que o LTV é mais alto. Perfeito. Então, CAC, fazer... LTV. Exato. Então, você conseguir fazer... E não é fácil fazer Não isso, é cara, fácil. porque isso às vezes demora um baita tempo para você Sim, conseguir sim. chegar numa conclusão. Olha, Exato. é esse canal aqui. Exatamente. Cara, super difícil. super. E aí, até pra gente finalizar, eu venho com a última pergunta que eu acho que ela é até provocativa. Quais são os maiores erros Cara, das empresas que estão querendo, que podem ter ou podem cometer perfeito. ao tentar implementar growth? Cara, eu acho que assim, nós como brasileiros a gente é muito ansioso, então a gente busca muito milagre, né? A gente tem ansiedade para ter um resultado rápido. E assim, eu acho que o grande erro, como eu tinha te falado, é as pessoas querendo colocar num orçamento de growth e ROI. Se você está falando de experimentação, você tem que permitir um erro, né? E aí é óbvio, né, que o ideal é que o seu erro seja sempre pequeno, barato e rápido, né? Mas eu acho que esse é o grande erro. Se a pessoa está querendo separar uma parte do orçamento para testar várias coisas, esquece o ROI para esse cara, entendeu? Para essa fatia de orçamento. Então isso eu acho que é uma questão um pouco complicada. Acho que um outro erro muito grande é que quando a gente trabalha com growth, com marketing digital, com gestão de produtos, óbvio que a gente vai trabalhar com dados. Sim. Só que o problema é que as pessoas não se atentam à significância estatística, eles não se atentam aos vieses. Exato. Né? Exato. Então, por exemplo, falar que é data-driven, que é direcionado pelos dados, já foi. A gente já fala isso há muitos anos. Né? Só que, e se o seu dado está errado, está configurado errado? Ele vai te levar para qual direção? Entendeu? Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado com os vieses dos dados, né? Boa. Então, a gente tem que saber interpretar os dados e transformar os dados em informação, né? Então, a gente já passou da era do achismo, como diria o meu amigo Gustavo Esteves lá, que é um cara muito legal de dados. E agora a gente trabalha com dados cada vez mais, óbvio, só que a gente também tem que questionar esses dados, né? E transformar eles em informação. Então, acho que esse é um dos perigos, né? E aí eu acho que... Até porque, se a gente for... Desculpa até te cortar, mas a jornada do cliente tá muito louca, né? Tá muito louco, é diferente, né? Né? Porra, não é linear, não é mais linear. Exatamente. Então, a gente está num momento de incerteza total, né? Assim, então eu falo que o retrato dos dados para um cliente não é mais de um ano. Às vezes é diário, às vezes é mensal, às vezes é semanal ou trimestral. Então esse comportamento que você mapeou, talvez ele dura só 3 meses.
Daqui 3 meses o cara vai comprar de uma forma diferente, né? Ele vai comprar mais ou menos, ele vai querer, sei lá, uma entrega no dia seguinte, porque, enfim, a gente ficou meio mal acostumado com isso. E isso vai movimentar essas métricas principais, como você falou, o CAC e o LTV. Né? Sem dúvida. Então são alguns desses erros também, né, dos dados, né? Para mim esses são os principais. Depois é abrir as portas realmente para a cultura de experimentação. Eu falo que a gente não teve o movimento da cultura ágil, por exemplo, que movimentou todo o mercado, né? E hoje teve várias mudanças do agilismo, que a gente parte por uma gestão de produtos às vezes até mais enxuta, né? Mas a gente teve que aprender a ter essa transformação. E eu falo que hoje a gente tem que ter uma transformação para a cultura de experimentação. Exato, né? exato. E o futuro disso agora com o IA são as machine learnings. Só que a gente tem que saber interpretar corretamente, você vai ter que saber setar bem essas machine learnings, porque a machine learning ela vai fazer o quê? Ela vai automatizar seus experimentos, seus testes, e vai ampliar isso de uma forma escalável, né? Mas você vai ter que setar de uma forma correta, entendeu? Vai ter que interpretar dados. Então isso continua sendo do ser humano, né? E isso precisa estar no DNA da pessoa de growth, entendeu? No final ainda vai sobrar espaço para o ser humano bastante, pelo que eu tô vendo? Vai sim. A gente vai apanhar um pouco, mas como eu te falei no começo, as buzzwords vão chegando e vão saindo. Hoje já tem um engenheiro de prompt, né? Que é essa brincadeira, mas é real. Mas as áreas vão mudando, né? Os setores vão mudando, assim como o Growth veio com uma novidade, ainda é para várias áreas é uma novidade. A IA chega e o mercado vai mudando, mas o ser humano ainda tem uma presença super importante, né? Giovanni, cara, muito obrigado. Bate-papo sensacional. Acho que a gente conseguiu exemplificar. Você trouxe alguns exemplos muito práticos e muito bacanas sobre a implantação de growth, como é que dá para rodar isso, tanto no mundo digital quanto offline, né? Sim. Quando se ouve muito essas coisas, principalmente essas palavras em inglês, sempre se mas é só no digital. Sim. Não, mas olha, mas LTV, CAC. Poxa, não, isso tem tudo a ver em qualquer situação. Sim. Pode ser no e-commerce, como pode ser numa empresa como a nossa, por exemplo. Exato. Na qual a jornada de compra demora pra caramba para acontecer. Sim, mas ela existe. Né? No final das contas, é fazer uma coisa que dá um baita de um trabalho. Sim, testar dá um baita trabalho. Demais. Né? Então você tem que estar disposto, a tua equipe tem que estar disposta e realmente fazer a coisa com uma pessoa, cara, não vai, é melhor nem faça. Então, continua fazendo do jeito que você está fazendo. Se você não tiver uma equipe minimamente, como você falou muito bem, de pelo menos 3 pessoas, para que de papéis dedicadas e papéis até generalistas, eu acho que o negócio não vai para frente. Mas se as pessoas nos ouviram até agora, acho que conseguiram, sem dúvida, entender um pouco de growth e agora o nível de dificuldade, mas também os benefícios que isso pode ter. Então, legal. Cara, obrigado por ter vindo, viu? Cara? Obrigado, Eric. Espero ter esclarecido ou até bagunçado a cabeça das pessoas, assim, para provocar para os novos temas aí. É super importante, cara. Obrigado pelo convite, foi muito bom esse papo. Eu que agradeço. Valeu. É isso aí, gente. Growth tá aí, tem que ser utilizado. Como a gente estava falando aqui, dá trabalho, mas tudo que dá trabalho, no final das contas, a recompensa é muito maior. Né? Tudo aquilo que é fácil, que vem fácil, cá entre nós, a gente pode ter certeza que aquele benefício também vai ser tão bom ou tão longo quanto a facilidade que aquilo veio. Então, se uma coisa veio muito rápida, cara, pode ter certeza que o benefício também vai ser bem pequeno. Então, growth dá trabalho, sim, mas os benefícios são fundamentais. Então, não deixem de aplicar growth, pelo menos começar essa cultura de experimentação dentro das suas empresas, tá bom? Obrigado e até o próximo bate-papo. Não esqueça de compartilhar, gente. Valeu!